Muito bom dia, segundamos na presença de Deus e vamos dando sequência aos nossos devocionais diários. Nós estamos na série As Perguntas que Deus Fez. Eu quero compartilhar, eu tenho meditado no livro de Jeremias. Por esses dias eu quero compartilhar mais uma das perguntas que Deus fez ali no capítulo de número 2. Eu quero ler um punhado ali, um bocadinho de versículos com você. Versículo 26 do capítulo 2 do profeta Jeremias. Está escrito assim, ó: como um ladrão que se envergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a pedra: você me deu a luz. Pois me viraram as costas e não o rosto. Mas na hora da angústia ainda dizem: levanta-te, salva-nos, meu Deus. E a pergunta do Senhor vem ali no versículo 28. Aonde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos, diz o Senhor. Irmãos, o contexto desse texto fala sobre uma apostasia, um virar as costas do povo para com Deus que já o havia criado, formado, salvado, liberto, curado, trazido provisão sobre a vida deles, em função de uma mescla ali com outras culturas do ambiente que eles estavam vivendo, se associando com pessoas que tinham princípios, valores, principalmente a fé contrária àquilo que eles deveriam estar seguindo, principalmente pelo fato de que o Senhor era o Senhor da vida deles e o mesmo Deus que os formou e o único Deus que eles deveriam assim adorar. E assim eles passaram com o longo dos anos, pouquinho em pouquinho, se afastando desta divindade que é o nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, e colocando a fé em várias outras situações, em vários outros objetos, em várias outras crenças, em várias outras estruturas criadas dentro dos seus próprios corações. O Senhor aqui, através do profeta Jeremias, faz essa pergunta num contexto de exortação para eles, diante deles. O Senhor aqui provoca eles a uma reflexão, falando: aonde estão os deuses de vocês? Porque na hora que vocês precisam, vocês estão me procurando. Mas na hora que a vida está tudo muito bem, talvez vocês não tenham a mesma fé ou a mesma força de vontade de me buscar assim quando tudo está indo mal. Veja só que atual é esta mensagem que Jeremias trouxe para o povo. Por muitas vezes nós observamos esta mesma situação nas nossas vidas, irmãos. Como por vezes é difícil buscarmos ao Senhor quando tudo vai bem. Quando as coisas estão encaminhadas, quando a família está indo bem, o casamento está indo bem, as finanças estão positivas, como é difícil nós buscarmos ao Senhor como verdadeiramente deveríamos. E o Senhor aqui, um tanto quanto entristecido, confronta eles, falando que eles se dedicavam a um pedaço de madeira, dizendo que aquela pedaço de madeira era o pai deles, dizendo uma pedra: você me deu a luz. Viraram as costas, ali na parte B do versículo 27, viraram as costas para mim, mas não o rosto, porque na hora da angústia vocês vêm e dizem: levanta-te e vem me salvar. Irmãos, isso soa como ingratidão aos olhos e ao coração do Pai. Eu preciso lembrar você aqui que o real e verdadeiro motivo do Senhor ter nos criado para que pudéssemos viver toda a eternidade junto dele foi para que estivéssemos como uma grande família, sendo essa família de Deus. Portanto, aquilo que Deus deseja com as nossas vidas é, antes de qualquer coisa, relacionamento pleno e genuíno. Não porque o Senhor é carente, mas porque Ele sabe definitivamente o quanto nós precisamos de relacionamento com Ele para que nós consigamos fluir, avançar e prosperar, não somente nesta vida, mas assim para toda a eternidade. Afinal, nós fomos gerados nele que nós existimos. Portanto, nós somos uma fração dele. Quando Ele nos cria, Ele sopra um pedaço, uma fração dele para dentro da gente, aquele pedaço chamado espírito, o nosso fôlego de vida, o Ruach, quando nós vamos para a etimologia bíblica, e esse sopro de vida é uma parte do Senhor que assim foi nos colocado, é a mesma parte que clama por essa conexão. Afinal, ainda no Novo Testamento, ou melhor, já no Novo Testamento, Ele entendendo que o povo ainda não estaria conseguindo discernir essa situação, Ele envia mais uma fração dele, o seu Santo Espírito, para que pudesse habitar dentro da gente e estreitar ainda mais esse relacionamento. Essa é a realidade das nossas vidas, irmãos. Existe algo dentro de nós que clama por um relacionamento com o Senhor. E no final das contas, quando tudo começa a ir mal, nós sabemos que só existe uma fonte a recorrer, que é somente ao Senhor. É aquela velha história que quando acaba a gasolina do avião, acabou o ateísmo, acabou o gnosticismo, acabou todo o paganismo, acabou tudo. Porque só existe fé naquele que nós sabemos que é a fonte, que é o autor e consumador de todas as coisas. É muito importante essa reflexão para nós fazermos agora nessa segunda-feira pela manhã. Que nós não sejamos assim como o povo nesse tempo, nessa estação da história em que procurava o Senhor somente quando precisava. Não sejamos como estes que só procuram o Senhor quando o avião está prestes a despencar lá dos céus, porque sabemos que nas causas impossíveis, somente o Deus do impossível. E por tantas vezes nós não valorizamos este relacionamento que Ele deseja ter conosco e assim exercemos a ingratidão para com o nosso Deus e o nosso Pai.
O Senhor, Ele manda procurar aquilo que eles colocavam fé no momento em que eles mais precisavam. Lembra aqui que este momento que Jeremias profetizou era um momento que antecederia um dos mais tristes da história do povo de Deus, onde eles seriam saqueados, teriam o templo destruído, seriam levados como cativos para viver lá sob o domínio dos babilônios. Então seria algo muito terrível. E aquilo que eles mais gostariam de fazer lá neste exílio seria clamar e adorar o Senhor no templo, coisa que eles já estariam sendo privados porque o templo havia sido destruído. E isso é verdadeiramente o que acontece nas nossas vidas. Quando nós não buscamos ao Senhor, o templo, o local de adoração, que hoje, com a vinda do Espírito Santo somos nós, ele acaba por ser destruído, ele acaba por ser desestruturado, e nós já não sabemos mais aonde encontrar socorro, aonde encontrar uma base para sustentar e alimentar a nossa fé. Eu preciso lembrar você aqui que se o Senhor ele ainda nos avisa, como está me avisando e te avisando nessa manhã, é porque ainda existe tempo de nós adorá-lo. Vamos orar? Paizinho, nós queremos te louvar nessa manhã, obrigado por essa segunda-feira, obrigado por essa palavra que confronta as nossas estruturas humanas, Pai. Portanto, às vezes nós somos estes que só procuramos o Senhor quando tudo vai mal. Nós não queremos ser assim, Paizinho. Nos ensine, Senhor. Nos doutrine, Senhor. Que o Senhor venha quebrantar, Senhor, os nossos corações, Paizinho. Que nós tenhamos a total convicção e possamos entregar aquilo que o Senhor deseja, que é um relacionamento pleno e genuíno nos dias bons e nos dias maus. Que nós sejamos estes, Pai. Que sejamos encontrados pelo Senhor, Pai, como esses adoradores que o adoram, Senhor, em espírito, intimamente, Senhor, e em verdade, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que discerne os tempos, as coisas, as estações, e principalmente é aquele que sonda as profundezas do nosso coração. Nós sabemos que nós podemos enganar qualquer um, mas não podemos enganar o Senhor. E não queremos ser enganadores, Pai, não queremos ser usurpadores. Queremos ser aqueles que estejam diante do Senhor, adorando e orando através da plena verdade que somente o Senhor pode gerar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um dia incrível na presença do Senhor. E se Deus quiser, somente se Ele quiser, amanhã nós estamos aqui novamente, orando, partilhando a palavra, adorando sobre todas as coisas, aquele que é o único digno de adoração. Deus te abençoe.